Fala, rapaziada da Prep, aqui é o Marcos André que está falando com vocês. Como prometido, vou mandar uma videoaula aí para vocês. Não é bem uma videoaula, né, porque a minha câmera tá dando umas travadas. Eu achei melhor fazer só com a tela, tá? E aí eu vou dar um pouquinho de teoria de estequiometria para vocês, para adiantar a matéria, e a gente parte para 3 exercícios. E aí depois eu vou entrar em casos específicos de estequiometria e a gente vai fazer mais exercícios, afinal de contas o nosso foco é esse, beleza? Então assim, coloquei só uma fichinha aqui para quem não me conhece, que provavelmente depois eu vou disponibilizar na minha página do Facebook, tá bom, galera? Vamos começar a ser mais delongas. Estequiometria é definição, né? Relação entre as quantidades de substâncias envolvidas na reação química. A maior dificuldade dos alunos geralmente são nos conceitos, né? Conceito de mol, massa molar, volume molar. Bom, vou tentar explicar de uma forma bem tranquila para vocês, tá? O mol, galera, ele expressa uma quantidade. A palavra-chave é essa. Então, um mol é uma palavra, né, que expressa um número. Que número é esse? Esse número, essa quantidade que o mol expressa é o número de Avogadro, que equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá bom? Geralmente os exercícios aproximam isso para 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Então depende do exercício, depende da questão. Bom, então se eu falo um mol de qualquer coisa, eu estou me referindo a 6 vezes 10 a 23 dessa coisa. Então, por exemplo, um mol de garrafas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 garrafas, assim como a dúzia, a centena, a milhar, a dezena, são palavras que expressam um número. O mol é uma palavra que também expressa um número, tá? Por que é um número tão grande, né? 6 vezes 10 a 23, é o 6 com 23 zeros. Porque o mol, ele se refere a, né, quimicamente falando, na química ele se refere a átomos, ele se refere a moléculas, ou ainda, ele pode se referir a íons, tá? Como é que eu sei que ele está me referindo a um ou outro? Bom, se ele escreve para você ferro, ele está se referindo a um átomo. Se ele escreve H2, aí eu tenho mais de um átomo, então eu estou falando de uma molécula. E se ele escreve Na+, como ele tem um sinalzinho ali, uma carga, estou falando de um íon. Tá bom, galera? Bom, massa molar é a massa contida em um mol de qualquer coisa. Então, um mol possui uma massa que é chamada de massa molar. Essa massa, ela equivale à massa atômica, se eu estiver falando de átomo, ou à massa molecular, se eu estiver falando de molécula, expressos em gramas. Ou gramas por mol, expressas, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 1 mol de ferro, o ferro é um átomo, então eu vou ter a massa atômica dele, 56, expressa em gramas. Se eu tenho 1 mol de água, a água é uma molécula, então não tem mais massa atômica, eu tenho massa molecular, mas eu uso as massas atômicas para eu somar. A massa atômica do hidrogênio é 1. Na fórmula da água eu tenho 2 hidrogênios, então eu tenho que multiplicar. Mais a massa atômica do oxigênio, que é 16. Então no total eu vou ter 18 gramas. Acabou. E por último, mas não menos importante, volume molar. Anota aí, galera, vocês estão vendo o vídeo? Então, se vocês tiverem dificuldade de anotar, vocês voltem o vídeo. Volume molar é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás. Beleza? Então 1 mol de qualquer gás vai ocupar um volume que é sempre constante. Agora, se esse volume molar, se esse gás, melhor dizendo, estiver na CNTP,
aí eu digo que o volume molar, V barra, que a gente chama, ele vale 22,4 litros. Isso aqui só vale se ele estiver nas condições normais de temperatura e pressão. Tá bom, galera? Professor, quais são as condições normais de temperatura e pressão? Temperatura 0 graus. Cuidado, tá, galera? Porque os exercícios geralmente dão a temperatura de 20 graus para tu achar que 20 graus é uma temperatura normal. Não é. Temperatura normal que eles falam aqui é 0 graus. E pressão de 1 atmosfera. Então, nessas condições, 1 mol de qualquer gás vale isso aqui. O volume molar, essa constante vale para gás. Professor, mas e se ele não for gás? E se ele for um líquido, né? Se ele for um sólido, aí como é que eu faço? Sem problemas. Se ele for sólido, vou botar um asterisco aqui. Se ele for sólido ou for líquido, o volume do sólido e do líquido é calculado através da fórmula da densidade. Beleza? Aí você não vai usar a constante 22,4. Tá bom, galera? Então façam suas anotações. E aí a gente vai para o resumão salvador aqui, ó. Esse resumo aqui que salva de muita coisa. Na hora da prova, quando você for fazer uma questão de estequiometria, tudo vai estar aqui, ó. 1 mol equivale a... Aqui eu já aproximei, tá? 6 vezes 10 a 23 partículas. E aí me ajuda aí. Essas partículas podem ser o quê? Fala. Isso, átomos, moléculas ou íons. Ame o seu próximo. Tem uma massa que é a chamada massa molar, que é dada em grama ou grama por mol, e tem um volume molar, se tiver na CNTP e for gás, de 22,4 litros. Tá ok, galera? Então essa aí é a parte teórica, mas não adianta nada essa parte teórica se a gente não vê a parte prática. Tá legal? Então espera só mais um pouquinho que eu vou postar para vocês o primeiro exercício aí para a gente treinar isso. Um abraço.